Bom dia, amados e amadas do Senhor. Nosso estudo do livro de Salmos, capítulo 22. O Messias sofre, mas triunfa. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite e não tenho sossego. Porém, tu és santo, o que habitas entre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam em ti. Confiaram e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, estendem os beiços e meneiam a cabeça, dizendo: Confiou no Senhor que o livre. Livre-o, pois nele tem prazer. Mas tu és o que me tiraste do ventre, o que me preservaste estando ainda aos seios de minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre, tu és o meu Deus, desde o ventre de minha mãe. Não te alongues de mim, pois a angústia está perto e não há quem ajude. Muitos touros me cercaram, fortes touros de Baçã me rodearam. Abriram contra mim suas bocas, como um leão que despedaça o que ruge. Como água me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera e derreteu-se dentro de mim. A minha força se secou como um caco, e a língua se me pega ao paladar, e me puseste no pó da morte. Pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, transpassaram-me as mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos, eles vêm e me contemplam. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha túnica. Mas tu, Senhor, não te alongues de mim, força minha. Apressa-te em socorrer-me. Livra a minha alma da espada e a minha predileta da força do cão. Salva-me da boca do leão. Sim, ouve-me desde as pontas dos unicórnios. Então declararei o teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação. Vós que temeis ao Senhor, louvai-o. Todos vós, descendência de Jacó, glorificai-o. Temei-o todos vós, descendência de Israel, porque não desprezou nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto. Antes, quando ele clamou, o ouviu. O meu louvor virá de ti na grande congregação. Pagarei os meus votos perante os que o temem. Os mansos comerão e se fartarão. Louvarão ao Senhor os que o buscam. O vosso coração viverá eternamente. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as gerações das nações adorarão perante a tua face, porque o reino é do Senhor e ele domina entre as nações. Todos os grandes da terra comerão e adorarão. E todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, como também os que não podem reter a sua vida. Uma semente o servirá
Falará do Senhor de geração em geração. Chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer, porquanto ele o fez. Amados do Senhor, este salmo, ele nos ensina o clamor de Jesus, né? Mas, em meio ao seu sofrimento, mas Jesus ele triunfa. Deus meu, este salmo, um dos mais citados do Novo Testamento, é chamado o Salmo da Cruz, porque retrata com exatidão o cruel sofrimento de Cristo na cruz. Note pelo menos dois fatos a respeito destes salmos. É é um brado de dor e aflição de um crente que continua sobre provação e sofrimento. Neste sentido, todos os crentes sobre sofrimento podem identificar-se com o conteúdo desta oração. As palavras do Salmo descrevem um acontecimento que em muito transpassa os limites humanos comuns. Inspirado pelo Espírito Santo, o salmista prediz o sofrimento de Jesus Cristo durante a sua crucificação e prenuncia sua imediata vindicação 3 dias depois. Deus meu, Deus meu, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus deu esse brado angustiante na cruz ao se afastar dele a presença providente e protetora do seu Pai Celestial. Ele foi desamparado por Deus porque estava sofrendo na cruz no lugar do pecador, fazendo-se maldição por nossa causa. Ao citar este versículo, Jesus também estava declarando que este salmo inteiro é uma descrição dele mesmo. Clamo, e tu não me ouves. O crente, assim como o próprio Jesus, pode às vezes se sentir abandonado por Deus. Quando isso ocorrer, mantenha-se firme na fé em Deus e na sua bondade e continue orando e confiando nele, confiando em Deus. Meneiam a cabeça, onde está dito, e os que passavam blasfemavam dele, blasfemavam de Jesus, meneando a cabeça, até os gestos usados pelos inimigos de Jesus. Aqui foram gestos que meneavam a cabeça, eram como eles estavam olhando para Jesus na cruz, ali, meio sofrimento de Jesus, e eles lá, né, gesticulando com as cabeças. É, nosso Jesus sofreu, mas o nosso Jesus triunfou, para que hoje eu e você nós fôssemos salvos, para a glória de Deus. O outro título, confiou no Senhor. Este versículo relata as palavras exatas que os inimigos do Senhor lhes dirigiam enquanto presenciava sua crucificação. Não há quem ajude. Este versículo descreve o sentimento de desamparo do Senhor quando da brutalidade dos açoitamentos e da crucificação. Ali fora o povo caçoando de Jesus. Não há quem o ajude daí de cima. E muitos caçoavam de Jesus. Que triste, meus amados. Muitos, né, viram Jesus, presenciaram o que Jesus fez e mesmo assim eles não acreditavam no Messias. Continuando aqui a leitura, transpassaram-se as mãos e os pés. Aqui refere-se à profecia da crucificação de Jesus. Repartem entre si as minhas vestes. Os soldados romanos fizeram exatamente
conforme a predição deste versículo. E aqui, queridos do Senhor, eu vou ir lá para Mateus, em nota que fala no capítulo 27, verso 35, o que fala um pouco sobre isso. Havendo-o crucificado, os sofrimentos de Cristo, aqui no Gólgota, põe a cruz no, no solo e deita Jesus sobre ela. Estendem seus braços ao longo dos braços da cruz e pregam um cravo de ferro, quadrado e pesado, que atravessa suas mãos ou punho, primeiro a mão direita e em seguida a esquerda. Os cravos penetram também na madeira. A seguir estendem-se os pés e os encravam na cruz, com cravos maiores do que os das mãos. Aqui, amado, é uma é só passando para vocês verem, né? Como o nosso Jesus, ele sofreu. Imagine aqueles cravos transpassando as mãos de Jesus até a madeira. Então eles blasfemam dele. Os sofrimentos de Cristo. Agora, Jesus cheio de sofrimento e coberto de sangue. É um espetáculo patético para o povo que assiste ao alto. As dores são atrozes em todo o seu corpo, ficando naquela posição horrível por várias horas. Os braços estão afadigados, sentem grandes câimbras nos músculos e rasga-se a pele às suas costas. Começa outra agonia, uma dor insuportável no peito, causado pela compreensão dos fluidos no coração. Sente uma sede abrasadora e está consciente do sofrimento e do escárnio dos que passam junto à cruz, o que estava ao lado ali de Jesus, de ver o sofrimento que ele estava sentindo, que os dois também na cruz estavam sentindo. E Jesus ainda diz a Deus: por que me desamparaste? Aqui quer explicar assim: os sofrimentos de Cristo, este brado de Cristo, assinala o ponto culminante dos seus sofrimentos pelo mundo perdido. Seu brado em aramaico: Deus meu, por que me desamparaste? Testemunha que ele experimentou a separação de Deus Pai, ao tornar-se substituto do pecador. Esta é a pior tristeza, angústia e dor que ele sente. Está ferido pelas transgressões dos seres humanos e se dá em resgate de muitos. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado pela humanidade inteira. Ele morre abandonado para que nunca sejamos abandonados. Assim, mediante seu sofrimento, Cristo redime a raça humana, né? Então, assim, Jesus em nenhum momento ele nos desistiu da gente. Jesus clamando outra vez, sofrimento de Cristo, que Cristo profere suas últimas palavras, brandando alto: está consumado. Este brado significa o fim dos seus sofrimentos e a consumação da obra da redenção. Foi paga a dívida do pecado humano e o plano da salvação cumprido. Feito isso, ele fez uma oração final: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Então, amados do Senhor, o nosso Jesus, ele não desistiu de mim nem de você em nenhum momento ali na cruz. Então, Jesus ele sofreu, mas também Jesus ele triunfou. Então, amados, que este salmo, esse estudo, venha, que Deus venha nos ajudar a sermos merecedores das bênçãos de Deus e reconhecer o sofrimento de Jesus Cristo ali na cruz por mim e por você. Então, nunca devemos desistir de Jesus. Quem é o nosso mediador
para chegar até Deus. É Jesus. Foi Ele quem morreu na cruz por mim e por você. Foi Ele que sofreu pelo pecado da humanidade. Então, assim, amados, para se chegar a Deus é através de Jesus. Então, a oração que vocês devem orar e quando vocês pedirem algo a Deus, faça assim, amados do Senhor. Meu Deus, eu te peço, meu Deus, eu te peço, Senhor. Aí você faz a petição que vocês querem fazer a Deus e diz: em nome do teu filho amado Jesus Cristo, porque foi ele que veio aqui na terra, morreu e sofreu pela humanidade, sofreu pelos meus pecados. Um homem santo, justo, que não provou o pecado. E eu, ainda assim pecador, Jesus morreu por mim naquela cruz. E que eu e você, amados, venhamos reconhecer esse sofrimento de Jesus na cruz. Não abandone Jesus. Não queira ficar no ato do pecado. Assim, você quando peca, você faz Jesus sentir as mesmas dores. Então, assim, que nós não venhamos fazer com que Jesus sinta essas dores e que nós venhamos a ser merecedores das bênçãos do Senhor. Amém, amados? Então, assim, ore a Deus, peça a Deus misericórdia. Se vocês ainda estão no ato do pecado, não tem força para sair do pecado, para se livrar do pecado, ore a Deus, peça que Deus ajuda, peça o Espírito Santo que te leve a reconhecer esse pecado e a reconhecer onde você caiu, pecou para pedir perdão a Deus. Amém? Assim, amados do Senhor, eu assim finalizo esse estudo de hoje, que o nosso Deus protetor, que o nosso Deus ajudador venha nos ajudar a reconhecer o sofrimento de Jesus na cruz e que venhamos ser pessoas melhores e se converter de verdade, se converter dos maus caminhos e aceitar Jesus na nossa vida, estender as nossas mãos ao céu e dizer: Jesus, eu te aceito como o meu único e suficiente Salvador da minha vida, Senhor. Escreve meu nome, Senhor, no livro da vida. Amém, amados? Bom dia. Shalom, Adonai.